nosso pastor Arnóbio, a vida dos pastores, pastor Hernandes, pastor Márcio, evangelista Jadiel, e aos demais obreiros, em nome do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, livro que foi lido pelo pastor Márcio, capítulo de número 37. Já li esse texto aqui, já comentei alguma coisa aqui na sede. Nós queremos trazer uma abordagem diferente em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 37, a passagem por demais conhecida. Os versos do 1 até o 3. 1, 2 e 3. Mantém a sua Bíblia aberta, será um sermão textual. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Repita comigo, diga: Senhor Jeová, tu o sabes. Meus amados irmãos, o livro do profeta Ezequiel, dentre todos os livros da Bíblia, é um dos mais enigmáticos. Ele, junto com o livro do profeta Zacarias e do profeta Daniel, são os livros na antiga aliança que mais fazem alegorias. É necessário entender o livro do profeta Ezequiel sobre um prisma de uma visão escatológica, às vezes de uma visão no momento presente. O texto que lemos fala sobre a condição do Estado de Israel. O texto fala que Israel estava quebrado, era uma causa impossível. E o pecado havia levado Israel àquela condição. A desobediência, a total falta de disponibilidade para obedecer os mandamentos de Deus havia levado aquela nação ao cativeiro babilônico. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos, ou seja, eles viveram na mesma época, profetizaram em períodos muito próximos. Para você ter uma ideia, enquanto que o profeta Jeremias estava em Jerusalém, lá no monturo, o profeta Daniel estava no palácio, era um jovem, alguns dizem entre 14 a 16 anos, e o profeta Ezequiel estava às margens do rio Quebar, junto com os cativos que foram levados. Era de família sacerdotal. A Bíblia diz, com o texto que o pastor Márcio leu, que em meio a essa situação, Deus o chama para algo diferente. Na nossa vida, às vezes, temos projetos que achamos que vai dar certo, que pensamos, mas os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que aquilo que nós achamos, do que aquilo que pedimos, do que pensamos ou projetamos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus, quando chama a Ezequiel, Ezequiel era um homem que tinha por volta de 30 anos quando recebeu esse chamado. E o texto diz, nessa passagem em especial, que o Senhor agora faz um convite para ele. E eu anotei aqui para a gente, só para entender as expressões. Sobre o livro fala 49 vezes a expressão: veio sobre mim a palavra do Senhor. É o livro que mais fala na Bíblia que veio sobre ele, que recebeu revelação do próprio Deus. O livro fala 6 vezes: apareceu a minha mão do Senhor. E a expressão
Assim diz o Senhor, aparece 127 vezes no decorrer desse livro. É um livro em que Deus, o próprio Deus, trata diretamente com o profeta. É um profeta de enigmas. Um profeta que teve visão da eternidade passada, quando ele faz um vislumbre no capítulo 28 sobre a própria queda de Satanás, quando ele intentou ser igual a Deus. Mas no texto em apreço, diz que o Senhor, em espírito, o levou a um vale que estava cheio de ossos. E aqui, quero mais uma vez frisar que está falando de Israel, mas que nós queremos transliterar para a igreja do Senhor, para nós. O texto fala com Israel, os ossos secos são Israel, por causa do pecado, e ele falando que vai restaurar a Israel. Mas temos algumas lições para aprender aqui nesse texto. A primeira lição que nós aprendemos é que a palavra que vai mudar a nossa vida não é a palavra de Deus que veio para a vida do outro, é a palavra de Deus que veio sobre mim. A palavra que vai mudar a vida do outro é a palavra de Deus que veio sobre a vida do outro. A palavra de Deus que vai mudar a minha vida, que vai me transformar, que vai me renovar, é a palavra de Deus que veio sobre mim. O profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor. E ele começa a ter visão depois que a palavra de Deus vem até ele. Ele estava aberto para entender, para ouvir, para aprender, para aplicar a palavra de Deus que vinha sobre a vida dele. E a Bíblia diz que quando Deus fala com ele e o levou, Deus o tomou, pegou pela mão, o tomou, o levou, colocou em um lugar chamado de vale. Repita comigo, diga vale. Vale é um lugar que tem uma depressão, cercado por morros ou montanhas. A Bíblia fala de alguns vales. Fala do vale de Baca, vale dos leprosos, o vale da sombra da morte, o vale de Sal, vale de Gerá, vale de Ajalon. A palavra vale aparece 188 vezes em toda a Bíblia. Mas esse vale em especial, o vale dos ossos secos. Possivelmente esse vale estava assim porque foi um local de batalhas, onde havia morte. Deus pegou o profeta. Às vezes queremos que Deus nos coloque em lugares privilegiados, mas nem sempre a vontade de Deus é nos colocar em lugares privilegiados. Às vezes, para mostrar algo, para tratar conosco, para nos remediar, para que nós venhamos a entender o projeto dele na nossa vida, na nossa casa. Às vezes Deus permite e nos coloca em lugares de dor, louvado seja o nome do Senhor. Em lugares desagradáveis, louvado seja Deus. Às vezes Deus nos pega e coloca em situação que se eu fosse escolher eu não estaria ali. Mas quando é Deus quem coloca, Ele tem um propósito na minha e na tua vida, louvado seja Deus. A propósito dos lugares que Deus nos coloca. Deus colocou ele ali e disse para ele, colocou ele e me fez andar. Preste bem atenção. O profeta não andou porque quis. Olha, eu quero passear nesse vale. Aqui está bom. O ambiente está agradável aqui. Cheio de ossos. O ambiente está saudável aqui. É muito legal estar aqui, Senhor. Não. A Bíblia diz que o Senhor o fez andar. E me fez andar ao redor deles. Eu já vi muita gente interpretando esse texto, achando que o vale é aqui, a pessoa ficava circulando no vale, rodando. Não. Ele estava andando ao redor dos ossos, ao redor dele, dos ossos deles. E me fez andar ao redor deles, está no plural. Não fez andar ao redor do vale, fez andar ao redor dos ossos. Os ossos aqui, irmãos, olhem para cá. Simboliza Israel, mas eu quero aplicar para a nossa vida. Os ossos aqui significa sonhos perdidos, projetos que estão inacabados, que nós achamos que não tem mais jeito, que aquilo acabou, que aquilo morreu.
Eu quero profetizar nessa noite também, dizendo que pode ser teu filho, teu marido, tua esposa, que você acha que não tem mais jeito, aquele crente que se desviou, que está lá fora. Deus não manda você pisar, Deus manda você andar ao redor deles e observar, porque vem bênção e vem milagre de Deus aí, louvado seja Deus. É andar com cuidado, tá osso, tá seco, irmão, mas eu não vou pisar para quebrar o resto. Eu tenho que passar ao redor deles, ó. Ali está um dedo mindinho, ali está uma canela, ali está uma tíbia, ali está um fêmur. Está tudo ali, mas eu não vou pisar naquilo que está morto, naquilo que está ruim. Eu não posso pisar, eu não posso acabar de quebrar com aquilo que já está quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me fez andar ao redor deles. Deles de quem? Do vale? Não, dos ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Um aumentativo aqui. Não estava seco, irmão, estava sequíssimos. Não tinha mais nada. Não tinha resto de carne. Eu tive o desprazer de quando uma pessoa da minha família morreu. E nós fomos ali olhar o local em que iríamos colocar. Era uma tumba da nossa família. E quando nós chegamos ali, eu tive o desprazer de quando o rapaz puxou o caixão, eu ainda vi os ossos de um parente meu. E ali ainda tinha alguma coisa como cabelo. E aquilo foi me dando um enjoo, foi me dando uma coisa ruim, um mal-estar. Mas ainda tinha um resto de pele bem seca, agarrada naqueles ossos. Não estava totalmente seco. Esses daqui estavam expostos ao deserto, expostos às feras, estavam sequíssimos. Repita comigo, diga, estavam sequíssimos. Então, agora vem o desafio de Deus. Primeiro, Deus ordena que nós andemos no meio do vale. No vale, irmãos, olhe para cá. O vale não é um local nem momento. Entenda esse vale aqui como um momento na sua vida. Vale não é um momento de ficar parado. Vale é um momento de nós andarmos. E só entende bem o problema que tem quem anda ao redor dele, quem conhece ele por completo. Quem melhor conhece teu vale, além de Deus, Deus conhece tudo. Mas quem tem que conhecer melhor o teu vale, essa situação difícil que você se encontra, quem tem que conhecer melhor é você. É por isso que Deus manda muitas vezes, começa a andar nesse vale, enxerga o tamanho do problema, começa a rodear por ele, por esses ossos secos, por essa falta de esperança, por essa falta de vida. E depois que você olhar a situação, Deus vai falar com você, louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou ele lá e me fez andar, e não disse nada. Está no texto. E ele andou. E depois que ele anda, que ele vê a extensão do problema, a magnitude da mortandade, da mortalidade que houve ali, aí vem a pergunta de Deus: poderão reviver estes ossos? Pode? O profeta dá uma resposta, irmão, pega aquela ossada toda, coloca num saco e diz: Senhor, toma de volta. Tu sabes. Não adianta querer responder aquilo que nós não conhecemos. Tem problema, irmãos, que não adianta, mesmo que Deus pergunte, fique calado, só responda aquilo, olha para cá, irmão, só responda aquilo que você realmente souber. É claro que na visão do profeta não tinha jeito, mas se Deus está perguntando, é porque alguma coisa boa vem aí, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente estava numa dificuldade muito grande. Tem gente que deixou de acreditar em profecia. Eu estava em Maceió, eu estava de calça jeans e de camisa polo. E a minha esposa, vestida como ela está ali. E a gente num problema financeiro muito sério. Minha esposa ia fazer algumas cirurgias. E de repente eu saí ali da Ágape, gostei de um livro, professor Jadiel, mas não tinha dinheiro para comprar, e saí dali. E quando eu saí daquela livraria,
um homem muito mal vestido, de sandália, suado. Ele nos parou e disse: a paz do Senhor, irmãos. Ele disse: a paz do Senhor. Ele disse: a paz do Senhor, pastor. E eu: a paz do Senhor, o senhor me conhece de onde? Ele disse: não, eu sou crente de Riacho Doce. Deus, eu vim de onde porque o motorista me trouxe. Deus mandou eu vir aqui para encontrar com vocês dois aqui. E Deus disse para a senhora: não tenha medo da cirurgia não, viu, que vai dar tudo certo. Falou para ela, falou logo com ela. Depois se virou para mim e disse: olha, o que eu tenho preparado para você é assim, assim, assim. E eu querendo chorar, irmão, mas no meio do povo eu tenho onde ir, né? Mas não teve jeito não, gente. Quando eu penso que nós estava escorrendo pelo olho aqui, pelo olho, e eu comecei a me emocionar. O profeta entregou tudo e disse: só tem um problema, irmão. Qual é o seu problema? Eu estou com fome. Ele disse: vai comer agora. E peguei o restinho do dinheiro que eu tinha, paguei o almoço para ele. Irmãos, eu digo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem literalmente estava profetizando no vale. Depois que ele falou aquilo, veio no meu coração. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e disse: Deus vai abrir todas as portas que se fecharam na sua vida. Receba essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Como ministro de Deus, eu profetizo sobre tua vida que as portas vão se abrir. Aquele homem também saiu chorando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Profetizar no shopping é muito fácil. Profetizar com a mesa farta é muito fácil, com conta bancária recheada. Mas no vale é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: poderão viver esses ossos? Ele colocou tudo num pacote, entregou para Deus e disse: Senhor Jeová, tu sabe. Ou seja, a responsabilidade é sua, Senhor. O Senhor pode tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, entende tudo. O Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, e de longe entende todos os meus pensamentos. Deus sabe daquilo que Ele vai fazer. Agora Ele espera uma resposta positiva da nossa parte. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele disse: então, se for assim, profetize sobre esses ossos e diga para eles. Para quem? Para os ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei sobre vós nervos, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele sobre vós. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí o profeta diz lá no versículo 7, você que está com a Bíblia aberta: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Repara só, irmãos. Quando ele abriu a boca e começou a profetizar, houve um ruído. E diz, na sequência: e fez também um grande rebuliço. Se você pegar o dicionário e pesquisar a palavra rebuliço, é desorganização, bagunça. Como é que eu profetizo e vira uma bagunça? Enquanto você está calado, irmão, o que está morto, está morto. Olha para cá. Nada vai incomodar, nada vai se mexer, não vai ter barulho nenhum. Mas quando você profetizar, outra coisa. É fácil demais eu profetizar no vale do outro. Eu vejo o irmão em dificuldade, Deus coloca alguma coisa no meu coração, e eu chego lá e profetizo sobre a vida do irmão. O ruim é profetizar para dentro de casa. O ruim é profetizar no seu vale. Porque ali só estava o Espírito Santo, o profeta e um bocado de morto. Louvado seja Deus. Eu vou profetizar dentro do meu vale. Eu tenho que profetizar dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É sobre os filhos que estão desviados, é sobre o marido que está no álcool, é sobre a situação ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Colocando o pé dentro de casa e profetizando, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, ossos, ouçam a palavra do Senhor, porque tudo vai voltar ao seu devido lugar. Louvado seja Deus. Aquela mulher Ciro-Fenícia, Mateus 15, ela vai atrás de Jesus, e Jesus, filho de Davi. Espanta essa mulher, Senhor, despede ela que já vem gritando atrás de nós, fazendo vergonha a gente.
Jesus diz: não fui enviado, senão não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas também os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feita contigo conforme aquilo que o seu coração deseja. A mulher saiu, mas em Marcos diz o desfecho final. O desfecho final está em Marcos. E diz assim: e quando chegou em casa, ela encontrou a sua filha dormindo. Tem gente aqui nessa noite, irmão, que está aqui adorando a Deus, já cultuou, já ofertou, já se alegrou. Mas tudo o que deseja era que a coisa voltasse ao normal dentro da sua casa. Tudo que deseja é que o normal voltasse. Que as coisas voltassem à sua normalidade. Aquela mulher tinha uma filha endemoniada em casa. O que ela queria é que voltasse à normalidade. O que Deus está falando aqui, dizendo: está tudo morto, mas você vai profetizar. E eu vou trazer de volta a normalidade dentro do teu vale. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer fazer coisa, irmãos, para você aparecer. Deus quer fazer coisa para que Ele apareça. O teu nome vai ser lembrado, o teu nome vai ser exaltado, mas glorificado só vai ser o nome daquele que fez o milagre. Louvado seja Deus. Ele profetizou. Enquanto ele profetizou, houve um ruído, um rebuliço. Os ossos saíam do seu lugar e cada osso se juntava a seu osso. Deus não erra. Você pode ouvir um rebuliço por esses dias na sua casa, se preocupe não, que é os ossos se juntando, saindo de um canto, batendo no outro, é estalo de ossada para tudo quanto é canto, mas é a coisa que está começando a se organizar lá naquele lugar, lá naquele vale, no vale da impossibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Está começando a se organizar. Aí no versículo 8 ele diz: eu olhei, e vieram nervos sobre ele, e carne, e estendeu-se a pele por cima dele, mas não havia espírito. Eu disse isso em um de meus vídeos, e vou falar outra vez aqui. Tem dois tipos de pessoas dentro da igreja que Deus fala com ela. Existe o otimista e o pessimista. Você já pensou se Ezequiel fosse pessimista, a decepção dele? É por isso que na igreja tem muitos decepcionados, porque pararam no meio do caminho, profetizaram, aconteceu algo, mas a profecia não se cumpriu por completo. E eu vou tentar explicar por quê. Tem pessoas, tem obreiros decepcionados, mulheres, homens, grandes pregadores. Estava conversando com um por esses dias. É porque Deus mandou profetizar e profetizou. E houve até barulho quando profetizou. Até a coisa se organizou. Agora pensa comigo. Profetizei, Deus mandou, me colocou no vale, eu passei pelaquela situação, Deus mandou profetizar, os ossos já não tem mais osso. Agora é tudo com a corpo pronto. O texto diz: porém não havia vida. Para o pessimista, ele vai olhar e vai dizer: tempo perdido eu aqui. Profetizei aqui, mas está morto, não adianta nada isso aqui. Profetizei, mas está morto. Era melhor que estivesse lá na ossada mesmo. Mas o otimista, ele olha com um olhar diferente. O otimista, ele observa os ossos, vê aquele corpo ali e diz: rapaz, quando eu entrei nesse vale, só tinha osso seco. Deus mandou profetizar, eu profetizei e está aqui o corpo. Falta pouca coisa para ele terminar aquilo que começou. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que aquilo que está em Filipenses 1:6 não é à toa. Diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, ele há de torná-la perfeita até o dia de Cristo Jesus. Não para de profetizar, não para de pregar, não para de caminhar. Continua fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: eu olhei e estava ali o corpo, um defunto. Dois problemas na vida do profeta. Primeiro foi a ossada e agora o defunto. Uma porção deles. O
que você faria, irmão, se Deus mandasse você profetizar, você profetizasse? Não dá uma sensação de: será se eu tenho chamado mesmo para profeta? Será se Deus me quer mesmo nesse negócio? Porque o outro profeta ali profetizou e foi de uma vez só, no instante. Porque o profeta Eliseu só foi, como foi pregado aqui no sábado, só foi o defunto cair dentro. Que unção daquele profeta? O defunto caiu dentro e já saiu andando. E eu fiz o que o Senhor mandou, tudo certinho, e o defunto está aqui. Aí o texto diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito. Olha para cá, irmãos, eu quero que você entenda nessa noite, estamos encerrando. Quem sabe a bênção não veio ainda porque você parou de profetizar. Até começou a ser abençoado, mas por algum motivo parou de profetizar. Quem sabe alguma coisa tocou no teu coração de maneira errada e você parou de acreditar que Deus ia fazer aquilo que Ele prometeu na tua vida. Tem pessoas que começaram, irmãos, tão bem, mas pararam de profetizar e o milagre não está concluindo ainda. Mas eu quero, não concluído ainda, mas eu quero dizer para você, debaixo do poder que há no sangue de Jesus Cristo, se você continuar a profetizar, o milagre vai ser completo na tua vida, no nome de Jesus de Nazaré. E ele me disse, quem foi que me disse? O Senhor. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A primeira profecia foi para que os ossos se juntassem. A segunda foi para dar vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos parar. Eu estava conversando aqui ainda agora sobre algo com o evangelista Jadiel. Uma pessoa quando sai da presença do Senhor para voltar é muito difícil. Mas nós não podemos parar de acreditar, de profetizar, de impor a mão, de orar, de dizer que vai dar certo, de declarar que aquela pessoa pertence a Deus, porque o momento certo vai chegar. Ela estava só o osso, agora já está o corpo, e eu vou continuar profetizando, você vai continuar profetizando, e o milagre quem faz é Deus, no momento dele, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, da forma dele, e quando ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Ele profetizou. Profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Essa é a primeira vez que eu vou falar e única. Diz para quem está do teu lado, diz assim: vai ter vida. Está fraco, diga: vai ter vida no meio do teu vale. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Não tem nada acabado, não tem nada terminado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino que as irmãs cantam que eu acho bonito. Ainda tem vida aí, existe vida aí. Louvado seja. Aparentemente nada presta, mas eu profetizo de olho aberto dessa noite, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que era osso quebrado, osso seco, você vai profetizar segundo a vontade de Deus. Deus vai mandar o Espírito, louvado seja o nome do Senhor, e vai se tornar de pé. Vai se tornar de pé um grande exército. Louvado seja Deus. As horas chegaram. Quero dizer duas coisas para você. A primeira: Deus pega tudo que não vale nada e nos entrega muito melhor. Eu vou repetir: Deus pega tudo que não vale muita coisa e torna aquilo muito melhor para nós. Deus pegou 5 pães e 2 peixinhos lá, alimentou mais de 5.000 pessoas, ainda sobrou 12 cestos. Ele pega aquilo que é pouco nosso e transforma em melhor. Ele pega um pescador, irmão, e transforma no homem que numa pregação só foram quase 3.000 pessoas. E inaugurou a era de milagres da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega um bocado de osso e manda Ezequiel profetizar e torna um grande exército em extremo. Aqui eu quero que você entenda. Quem sabe ali tinha eletricista, mecânico, digitador, técnico de informática,
pastor, professor, cozinheira, pescador, pedreiro, servente, motorista, professor, tinha tudo ali. Mas quando recebe a palavra de Deus, irmãos, pode estar morto, mas quando recebe a palavra de Deus, fica de pé e se transforma em um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui está falando de Israel, mas eu quero aplicar para a tua vida no nome de Jesus Cristo. Teus sonhos não morreram, teus projetos não acabaram, teus sonhos na mente de Deus ainda estão de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma certa vez profetizaram para o saudoso pastor José Antônio dos Santos. Disseram para ele: Neco, você vai ser doutor. Ele disse: pai, na minha idade, vai ser doutor. Ele já velho, ele recebeu o título de Dedê. Quando Deus promete, olhe para cá, irmão, não tem impossível para Deus. Não tem impossível para Deus. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aquilo que para você é impossível, não pare de profetizar, porque Deus vai usar a tua boca, vai usar a tua visão, vai usar a tua voz, vai usar a tua instrumentalidade para dar vida àquilo que está morto dentro do teu vale. Agora a questão é, não para de andar nesse vale e não para de profetizar em nome do Senhor Jesus, porque na hora certa Deus vai fazer o milagre acontecer, o Espírito vai soprar, vai organizar o que estiver desorganizado, vai voltar carne, pele, nervos, e vai juntar tudo, e por último vai dar vida, vai se colocar de pé e você vai voltar a marchar sobre a terra, no nome de Jesus de Nazaré, e amém.